Oiê, Bom tudo bem? dia! Por aqui ainda é bom Bom dia. dia. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Muito Muito obrigada por aceitar aí o obrigada. convite. Muito feliz com o convite. Ai, que bom, que bom. Cacília, eu vou pedir para você se apresentar. Conta um pouquinho quem é você, né? De onde você mora, enfim, o que que você faz. E aí a gente já entra para tua história. Primeiro eu preciso agradecer esse espaço. Primeiro porque eu sou muito fã da sua página, então tá aqui para mim assim, estou muito feliz. Meu Meu nome é Deus, que honra! Cacília. Meu nome é Cacília Brumati, eu tenho 43 anos. Eu sou do interior de São Paulo, sou aqui de Rio Claro. Tenho uma construtora, trabalho no ramo da construção civil. E tenho 5 filhos. Duas estão aqui comigo na terra e 3 estão lá de cima só assistindo a gente. Muito importante você falar isso, que a gente tem que validar mesmo os filhos que vieram só de passagem, né, e foram levados de volta. Isso é muito importante. Bem, Sim, e fazem uma longa parte, né? história, né? Uma longuíssima. Muito bom. Bem, eu também sou do interior. Então a gente vai se dar É, bem nos sou. R's aqui. Vamos nos encontrar aqui nos R's, né? E sou de Campo Limpo Paulista também. É interior, mas não é tão interior. Fica do lado de Jarinu, do lado de Jundiaí, 60 quilômetros de São Paulo. Mas é muito bom, né, a gente encontrar essas histórias e o objetivo aqui, como eu até já tinha falado ontem nos stories, é fortalecer a nossa rede de apoio, né? Então, sempre que eu começo um quadro Histórias Inspiradoras, eu faço questão de frisar que é para te inspirar, né? Não é para Uhum, você copiar, não é uma fórmula mágica, não é porque, então ela fez tal coisa, ela foi em tal médico, eu vou também, para mim vai dar certo. Não funciona assim, né? A vida não tem receita pronta, não tem fórmula mágica. Cada pessoa vai ter o seu caminho a trilhar, né? E não nos cabe ficar questionando os porquês, mas sim questionar o para quê, né? Para que comigo? O que que eu posso aprender com isso? O que que eu posso levar? E de repente você realmente olhar para a tua história com outros olhos e que te motivem a continuar, tá? Então, essa é sempre a missão do Histórias Inspiradoras, que isso fique muito claro, tá, gente? Porque é muito comum nessa caminhada as comparações e inclusive ontem, quando eu postei sua história, muitas pessoas vieram me chamar no direct ou deixaram alguns comentários falando: mas assim é mais fácil, né? Ela tinha condições. Ah, uhum, sim, fato, né? Existe um privilégio que, uhum, como a gente não tem toda essa assistência via SUS, é muito limitado, é um privilégio realmente recorrer e conseguir fazer muitos tratamentos. Por outro lado, gente, a gente não pode invalidar a dor dessas pessoas, tá? E nem a uhum, história dessas pessoas. Porque uhum, a carga emocional, a carga psicológica e o que é pior, né? Você tem a condição de bancar o tratamento e você não vê o positivo, você não vê o filho nos braços. Então pode ser uhum. ainda mais frustrante, tá? É, Então, já queria abrir deixando esse adendo aqui, porque para nós todas as histórias importam, tá? E uma história não invalida a outra. uhum, Então, não se compare, tá? Faça o seu melhor dentro da sua realidade, são realidades diferentes, né? Mas você também já começar se colocando nesse lugar de, mas se eu tivesse dinheiro seria mais fácil, também não é um bom caminho, tá? Porque uhum. muita gente tá aí com dinheiro e não consegue ter filho. Então, assim, Não, e né, eu vamos acho que com é o calma, que a vamos. gente também tem que falar um pouco, é que por isso que eu gosto muito quando você chama de uma história inspiradora, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco com uma ideia de superação, né? Como uma história de superação. E eu brinco que eu nunca superei nada da minha vida, assim. Tenho vários gargalos aí, vários pontos que não foram superados. Eu brinco que a minha história é uma história de alguém muito teimosa que não aceitava o não e não, negativo, não, peraí. Então foi uma história muito mais de insistência do que uma história de superação. E quando a gente Muito bom você falar isso.
É, E eu vi porque a alguns comentários. superação, eu nem gosto, Cacília, eu nem gosto desse termo, Eu também superação. odeio. Porque na nossa vida, a gente não tem que superar nada, entendeu? A gente Nada. tem que viver, a gente tem que aceitar e a gente tem que usar as armas que a gente tem, né? As Uhum. ferramentas que a gente tem para lidar com aquilo. Então, você não tem que superar uma perda, você não tem que superar. Não, você não tem que super nada, entendeu? Você é ser humano, você vai É, viver aquilo, vai doer, você vai sentir e você vai passar outra fase com os aprendizados do que aquela fase deixou. é. Então, E muito também não é importante a nenhuma gente começar história por de aí. sucesso, né? Porque quando eu estava na minha caminhada, quando eu ouvia uma história que eu tinha que superar ou que tinha que dar certo, aquilo era muito mais difícil para mim encarar. Porque além de eu ter que Sim, conseguir encarar, eu ainda tinha que ser bem-sucedida. Ou eu tinha que superar. ótimo. E naquele momento era eu brinco que era um redemoinho, assim. Então imagina se eu tivesse que sobreviver ao redemoinho e ainda sair linda, plena. Inabalável, É, inabalável, é. né? E Não, eu eu, acho que eu assim, também, assim, ninguém nesse caminho tem condição financeira, né? Eu acho que todo mundo que chega no consultório chega para um ciclo, porque a gente quer que dê é, certo no primeiro ciclo. Então, quando eu cheguei no consultório do meu médico, eu só tinha dinheiro para um ciclo. Só que como eu sou teimosa, a gente foi dando jeitos e jeitos. Então, uma hora alguém emprestava, outra hora a gente vendia o carro, depois a gente financiava mais um pouco. Então, eu falo que a gente nunca pode julgar a história pelo final, né? Então, assim, ai, é, então você teve super. Mas se eu soubesse hoje tudo que eu ia gastar, eu nem teria começado. Eu teria pego esse claro. dinheiro, ido viajar, construir uma casa. A gente só descobriu quanto a gente ia gastar quando a gente chegou no final. É, o jogo só começa quando dá o play, né? Antes disso, você não sabe nada. É tudo no campo É, do imaginário ali, das hipóteses, né? Mas é e muito você está importante a gente super já começar falando otimista isso. e a gente está super É, otimista. porque Chegar lá e falar, ah, não, tudo bem, um ciclo é, e resolveu. exatamente, porque, gente, é isso, sabe? Não caiam nessa armadilha da comparação, sabe? Até ontem Uhum, eu fiquei um tempo conversando com uma seguidora, porque eu percebi, assim, que ela estava meio. Ela se sentiu meio que ofendida até, sabe? Então, uhum. assim, é importante a gente não se comparar, tá? E entender que é isso. Quando você olha a história da Cassini e fala, nossa, ela fez 8 inseminações, 3 filhos, meu Deus, ela gastou dinheiro de uma casa, ela gastou dinheiro de uma casa. Mas como é que ela conseguiu? Sabe assim, então assim, não fica achando, né, que a vida das outras pessoas são mil maravilhas, que o terreno do outro é melhor que o seu, porque você não sabe o que acontece nos bastidores, né? Então, Uhum, e outra coisa, não entra achando que já não é para você, tá? Porque exatamente. muitas pessoas, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, que fazem FIV, e pessoas que estão assalariadas, ganham muito pouco e também fizeram. É, Então, a gente precisa quebrar essa barreira de achar que isso é uma coisa só para gente rica, até porque muitas clínicas já têm projetos sociais que enquadram ali a FIV à sua renda, então tem muitos descontos, né? Tem várias opções aí também nas escolas de medicina. Então, assim, é tirar disso do ai, não é para mim, ai, não tenho dinheiro, ai, como eu sou mais coitada do que todo mundo porque eu não posso, mas sair desse lugar de Aline, vítima e ir para a gente ação. ainda tem essa mentalidade de que não é para mim, porque ainda tem um conceito muito enraizado na infertilidade, que é por isso que eu falo, que é por isso que eu te chamei, porque assim, aquele conceito perigoso de isso só acontece comigo. Enquanto a gente pensar que a infertilidade só acontece comigo, eu não vou buscar ajuda. Eu não vou É, dar um Google, porque se isso só acontece comigo, eu sou capaz de resolver. Então, muita exatamente. gente Não, e não se Deus quiser, eu vou engravidar, né? Se for tem da vontade de Deus, certeza, eu eu vou tô aqui para te engravidar. Gente, ajudar. Deus não é cafésco, ele não seleciona, você não vai engravidar porque eu não quero. Pelo amor de Deus, né? Não pensa desse jeito. E eu acho Então, que acho que quando é você não assim, for procurar ajuda e achar um médico realmente parceiro, que entenda
as suas limitações. Ah, é uma limitação financeira? Então, eu vou te encaminhar. Aqui na região, a gente tem um desses programas que eu conto para todo mundo e eu falo para todo mundo que é o Via FIV. O Via FIV aqui, por Rio Claro e região, facilitou para muita gente. E é um programa muito desconhecido ainda. Então, Olha só. para quem tiver, dá o arroba deles aí, eu nem sei qual é, mas deve ter aí. E, de repente, é uma solução, porque isso não acontece só com você. Não aconteceu só comigo. Então, Não, quando eu gente, são enxerguei isso... quase 10 milhões de pessoas passando pela infertilidade no Brasil. Então, assim, é muita gente, sabe, na mesma situação, só que você não fica sabendo, né? Porque Então, eu mexe queria um começar ponto muito intimista, né, do casal. muito, muito, e ninguém quer expor, porque a ideia que a gente tem de ser mãe e de ser pai é que é algo natural, é instintivo, vai acontecer na hora que você parar de tomar a pílula, entendeu? Então, assim, vamos já quebrar isso. Não é assim que funciona, mesmo quando você está no seu potencial fértil ali com 25 anos, a chance de engravidar é de 25% ao mês. Então, ainda assim, não é uma chance uau, incrível, né? Uhum. Então, tem muitas coisas que a gente precisa descobrir sobre isso. E é E por eu isso que é tão importante trazer histórias diversas, né? exceção é a sua amiga que engravidou rápido. Olhe ela como uma exceção e não você. Você é normal. É, Ela que é um caso à parte. Ela que tem que ser estudada, não você. perfeito. É mudar, né? Mudar esse foco, senão você enlouquece. Exatamente. Então, Cacília, já adorei aqui a conexão, tá tudo muito bem alinhado. Acho que é importante a gente dizer Bom. isso para antes de ir para a história, né? Porque é Uhum. isso, gente, você não tá sozinha, sabe? E aí, eu queria que você começasse me contando, então, quando é que a maternidade, esse desejo pela maternidade entrou na tua vida e como foram os passos a partir daí. Porque, obviamente, assim como todo mundo, a gente imagina que vai parar o anticoncepcional ou vai parar o uso do preservativo e em 3 meses vai engravidar, né? Plena. Com você, E eu vou te sim. contar que no meu caso é muito pior, porque assim, eu casei em 2010, já querendo engravidar, já com algumas amigas grávidas. Eu casei tarde e quando eu casei eu já morava com meu marido, a gente já queria engravidar. Eu um pouquinho mais que ele. E já tinha parado com anticoncepcional. Infertilidade, para mim, nunca foi uma questão. Eu venho de uma família muito fértil. A minha mãe engravidou aos 41 anos, naturalmente, com o meu pai vasectomizado. Então, imagina que rompeu a vasectomia dele, ela aos 41, Jura? é, ela aos 41 Meu Deus. engravidou. Então, imagina eu com 30. Nossa. Eu ia engravidar Não, muito rápido. nem era uma questão. Passar perto da cueca já engravida, que isso? Eu achei que eu ia ser como a minha mãe, plena. E eu sempre, minha vida inteira, estive acima do peso. Que também é um preconceito, né? Eu vi a Fernanda falando numa live com você e eu me identifiquei muito com ela, assim. Então, eu chegava para procurar ajuda, você tem que emagrecer. Você tem que emagrecer. E quando eu tô no interior, né? Então, a gente nem tinha muitos profissionais aqui. Então, para mim, lidar com ser infértil e procurar ajuda era algo muito fora da minha realidade, porque eu teria que sair da minha cidade para buscar ajuda. E até porque eu não precisava, né? Minha mãe engravidou aos 41, então... E o meu ginecologista só me falava, emagrece, emagrece. E naquele momento eu não conseguia, Aline, emagrecer. Porque eu estava ansiosa, eu estava tensa. E aí eu não sei se eu vou chamar de sorte, ou de destino, ou de Deus. Mas o filho do meu médico começou a estar lá aqui em Rio Claro com infertilidade. Então foi um caminho mais próximo de mim, da minha realidade. Porque eu amava o meu médico, o filho dele tem uma linha muito parecida com a dele e eu fui buscar ajuda. Fizemos milhões de exames e olha que maravilha, não tinha nenhum problema. Estava tudo certo. Uau! Brinco que ter exames em dia, com tudo positivo, eu acho que às vezes é pior. Porque você não tem muito uma linha para combater.
né? É. E naquele Não tem momento, não tem um inimigo ali aparente, né, visível para é, combater, né? Você está lidando com o porque se eu tivesse invisível. baixa reserva, a gente já saberia para onde ir. Então, a gente começou nas inseminações nesse sentido. Olha, eu acho que está tudo bem, você ainda não tem 35 anos, vamos começar por ali. E para mim, Uhum. foi uma conduta que acalmou meu coração. Tipo, você não tem problemas. Hoje eu Sim, vejo que foi muito perigoso, porque eu poderia ter perdido muito mais tempo ali, né? E sim. foi um longo Ô, caminho. Cacília, tá, queria só fazer um parêntese, porque essa questão dos exames é realmente importante. Inclusive, acho que na sexta-feira eu soltei parte de uma live que eu fiz sobre isso. Que é a seguinte, gente. Ah, mas meus exames estão todos ótimos, então eu não tenho problema. Primeiro, entender quais exames são esses, tá? Porque aqui, Uhum. no caso da Cacilha, a gente já está falando de exames específicos. Ela já estava passando com um especialista em fertilidade, então eu imagino que pensem que exames em dia é o quê? Além de todos aqueles normais que a gente faz, né? Papa Nicolau, ultrassom, transvaginal, todos esses que são de rotina, né? Hemograma, tireoide, importante, tireoide. São os para ver mesmo aparelho reprodutivo feminino e masculino, tá? Então a gente está falando de esterossalpingografia, que é aquele exame que vai avaliar a permeabilidade das trompas, né? Se o espermatozoide vai conseguir encontrar o óvulo e tudo mais. A gente está falando de hormônio antimileriano, que é um exame de sangue para dosar esse hormônio e ver como está a reserva ovariana. FSH, que também tem a mesma função, te mostra um panorama. Contagem de folículos, que é o ultrassom, tá? Então, a gente está falando já para começar espermograma desses exames. Com todos esses exames ok, que aí eu imagino que é o seu caso, que estava sendo Uhum. investigada, mas especialista, aí sim você pode dizer que todos os seus exames estão ok. Se você só está com um ginecologista comum fazendo aqueles exames de rotina, não dá para você dizer que todos os seus exames estão ok, porque você não está sendo avaliado na questão reprodutiva. Você e o seu parceiro, tá? Super importante dizer isso, só para abrir e fechar parêntese. E no seu caso, estava tudo bem. É, e eu falo muito que assim, quando você. Vou usar uma comparação com construção, que é mais a minha praia, né? Quando você vai construir uma casa, você vai num dentista? Não, você vai procurar pelo menos um pedreiro. Então, se você tá com algum problema em engravidar, não adianta ir só benzer na tia Rosa da esquina. Não adianta só ir fazer acupuntura. Isso são práticas que vão te ajudar, mas elas não vão resolver. E eu acho que, para mim, o que pegava muito era o medo do diagnóstico. Assim, eu acho que eu não ia procurar um especialista de medo de ouvir. Só que o medo de ouvir não ia resolver o meu problema. O medo de ouvir só ia Perfeito. adiar a resolução do meu problema. E eu acho que esse 1 ano e pouquinho que a gente ficou nas inseminações foi esse medo de ouvir o diagnóstico que me impedia de ir para a FIV. Tanto que quando a gente Uhum. perdeu, meu médico falou: chega, eu não faço mais. Se você quiser ir com outro médico, é um problema teu. Eu não faço mais inseminação. A hora que a gente teve que Uhum. encarar realmente a FIV, não, então somos inférteis, não teremos. Naquele momento, eu falo que foi a ruptura da minha fase cor-de-rosa, sonhadora, porque a gente carrega muito isso, né, Aline? Como eu vou descobrir que eu tô Sim. grávida? Como eu vou contar para o meu parceiro? E eu acho que são planos que também acontecem com muitas exceções, né? A realidade não é assim. As pessoas descobrem às vezes que estão grávidas em momentos que elas não querem estar. Só que ninguém posta isso. As pessoas só postam Exato. o mundo cor-de-rosa. Então, assim, para de seguir essas pessoas. Para de ver isso. Perfeito. Traga para a sua Perfeito. realidade. Siga pessoas com dificuldade.
sigam páginas que tragam a realidade da infertilidade, porque isso vai te ajudar muito. Eu fiz meu tratamento Perfeito. há 10 anos atrás, então não tinha Facebook, não tinha Instagram. Quem era o meu amigo? Google. Médico Google. Imagina o que É. eu achava no Google. Nossa, Nada. nossa. E o Não, que, não que dá. Você chega com uma dor de cabeça no Google, você sai de lá com tumor, né? Não dá. Mas era o olha, meu assim, caso. Cacília, você falou coisas muito importantes, tá? E aí, só para, se tivesse uma ferramenta aqui no Instagram que a gente pudesse ir editando, eu ia já colocar esse tópico, assim, que é isso, até anotei aqui. Medo do diagnóstico não resolve o problema, gente. Não resolve. Não, Você, por mais dura que seja a tua realidade, você vai ter que encarar e ela é a tua realidade. Então, pegue para você e fala, tá bom, realidade, você é esse limão aqui? Beleza, vou fazer uma limonada de você. A partir do momento, enquanto você não assumir o protagonismo da sua história, no sentido de, tá bom, é isso aqui que eu tenho, é isso que eu vou fazer, gente, você fica se iludindo, vivendo em círculos. E sabe o que você perde com isso? Você perde tempo, você perde sonhos, você perde oportunidades, entendeu? e Por dinheiro. quê? A, descobrir a infertilidade é um luto e é realmente uma ruptura, porque a partir daquele momento você entende que tem um problema de fato. E você vai ter Uhum, que lidar com ele, você vai ter que olhar para ele, né? Então, mas você só resolve olhando para ele, gente. Então não uhum, joga para debaixo do tapete, né? exatamente. E eu acho que Pode continuar. nesse caso, é, eu brinco que só a única pessoa que vai lutar pelo que você quer é você. Então eu vejo muito assim, que a gente deposita muita esperança no médico, na conduta. E assim, meu médico acertou em muita coisa na minha vida, mas eu estar com as minhas filhas nos braços hoje dependeu muito mais da nossa capacidade em olhar e encarar do que da conduta do médico. Então, às vezes eu vejo muita gente falando assim: "Ah, mas o meu médico não fez isso. Ah, mas meu médico não pediu aquele exame". Então, o que eu falo é assim: entre olhando para você, para suas queixas, e não para o médico, não para o que ele está pedindo. Porque ele também não é Deus. Ele não vai aceitar de cara. E tanto que eu Perfeito. comecei as minhas FIVs, para mim foi muito difícil. E eu não tive nenhuma reação hormonal, eu não tive. Mas imagina, eu vim de uma família que minha mãe engravidou aos 41. Então ela também, né, não tinha essa visão da infertilidade. O meu marido já tinha um filho. Então Hum. havia um preconceito do tipo, ah, o problema é seu, porque ele já tem um filho, né? Você era o problema ambulante na família, a ovelha negra que veio ali, ó, carimbada. A cidade inteira. Então eu saí, eu estava na fila do pão, alguém, ai, Cacília, saiu a Eva Daninha do Rio da Esquina, você tem que tomar que vai te ajudar a engravidar. E eu tenho essa capacidade de ficar amiga de todo mundo, de falar com todo mundo. Então foi uma palpiteira a minha vida inteira. Nossa, Mas todo enfim, mundo se metendo na sua fertilidade. Garrafada, chá, e era cápsula, no consultório do dentista. mandinga. Posição, como que eu tinha que namorar. Fico só pensando, alguém colar do seu lado, viu? Mas você já tentou ficar de perna pra cima? Exatamente, exatamente. E daí, enfim, nosso positivo chegou. Depois de algumas FIVs, eu não gosto muito de ficar falando quantas vezes eu fiz, o que a gente fez, porque eu realmente acredito que não foi isso que fez a diferença. Para mim, o que fez a diferença foi a gente continuar ressurgindo das trevas. E quando Fez. chegou, É. é, e quando chegou o positivo, ai, vou ser feliz para sempre. Pronto. Engravidei, gemelar. Uau. Imagina, e eu não Sonho falei de toda tentante de FIV, né? um casal, olha. Nossa, E eu não sou perfeito. aquela.
E eu não sou aquela pessoa discreta que conta os 6 meses de gravidez. Eu sou daquela que faz teste de farmácia com 8 dias da FIV e já conta para todo mundo. Então, Sei. foi assim, naquele momento eu tive a certeza, a real certeza de que eu ia ser feliz para sempre. O que não aconteceu. A gente, com 27 semanas mais ou menos, a bolsa do menino estourou. E aí aquele perrengue, né? Numa cidade de interior, então a gente também não tinha tantos recursos assim. Eles nasceram, viveram muito pouquinho, cerca de 1 semana, e morreram. E aí eu brinco. 27 semanas. É, e nasceram bem, Tá, nasceram bem um quilo, prematuros. quilo e pouquinho. Mas nasceram bem, é isso que eu ia falar, nasceram bem, né? Não é prematuro extremo, extremo, extremo. Ainda tá perto das 30 ali, já é mais esperado para gêmeos, né? E por Mas isso que não eu falo, resistiram. nesse momento, nenhuma certeza te garante. Que a gente ouvia muito assim, tem que passar de 25 semanas, tem que nascer com mais de 1 quilo. E no meu caso, É. nada me protegeu. E aí eu descobri um Uhum. luto, um luto real, bravo, pesadão. E nesse momento, todo o meu redor começou a me falar: agora ela vai desistir. Não, agora, pelo amor de Deus, ela, né, não dá mais, ninguém vai aguentar mais passar por isso. E eu já tinha Não era certeza, para ser. e eu já tinha certeza absoluta que eu não ia desistir. Mas eu dei esse tempo para o meu redor, assim, se curarem as feridas, para eu curar a minha. E aí eu Uhum. comecei a falar sobre o assunto. Então, eu, Rio Claro, né? A gente conhece todo mundo. Então, as pessoas que eu cruzava enquanto eu estava em tratamento, eu já começava a puxar um assunto sobre isso. E foi aí Uhum. que, para mim, a infertilidade começou a ficar mais fácil. A hora que eu encontrei pessoas que também estavam passando por aquilo. Porque eu acho que 80%, se não, vou chutar um número, das pessoas que estão no consultório do seu médico também já perderam bebês, também estão fazendo exames que nunca imaginaram a fazer. Então eu brinco que, em vez de você entrar no Google para buscar essa informação, conversa com aquela pessoa que está do seu lado na sala de espera, porque ela é alguém real. É, E isso, para minha história, fez muita diferença. A hora que eu encontrei pessoas reais e que estavam ouvindo o quê? Tanto quanto eu. Não, 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 não. E depois da morte dos bebês, a gente ressurgiu das trevas mais uma vez e reiniciou. Fizemos também, sei lá, mais quantas FIVs. E, Aline, você vai me interrompendo, porque senão eu fico falando. não, não pode deixar. Quando É, tiver que interromper, eu interrompo. Agora pode contar. E daí eu brinco que tem dois tipos, né, de negativo. Aquele negativo que você ainda tem embrião congelado, ou que você veio de uma FIV com resultados bons. Então, não deu certo, mas você teve óvulo, fertilizou, deu tudo certo. Olha, ainda tem mais 5 congelados. Você Uhum. reiniciar é mais fácil. O difícil é aquele negativo que você não tem mais nada. Você já usou todos os seus embriões, o último ciclo nem fertilizou, você foi para a fertilização e não deu certo. Então, para mim, esses negativos mexiam muito comigo. Assim, Uhum. nossa, Deus, será que é para mim mesmo? E eu acho lindo quando eu escuto histórias de que Deus falou, Deus ouviu. Para mim, eu estava tão focada, tão cega, que eu não via sinais divinos. Então, muitos recomeços meus foram atropelados pela minha ansiedade, pela minha vontade.
E o resultado era pior ainda, porque eu não estava pronta emocionalmente para reiniciar, nem financeiramente. E aí o meu marido teve um papel muito importante nisso. Meu marido é o meu extremo oposto. Ele é calmo, ele é tranquilo. Então ele me pegava pela mão e falava assim, Analítico, né? é. E daí ele falava, não, a gente não vai fazer. Não, eu preciso de mais um tempo. A gente vai viajar. A gente vai pagar a casa. A gente vai reformar. E aí ele foi pondo outros planos na nossa vida enquanto a gente estava em tratamento. E isso, ao longo Tá, do período, fez muita diferença, porque a gente não deixou de viver. Eu acho que as ótimo, negativas vêm muito fortes quando o seu único objetivo na vida é engravidar. Porque daí é um ótimo, plano que não depende de você. Eu juro que eu estava exato. fazendo Aí, tudo certinho. E o positivo perfeito. não Aí sim, existia. é. Aí sim, aqui cabe então, né? Vamos pensar que na nossa live tem alguns tópicos aqui de aulas que eu só vou anotando aqui depois. Mas aí então mais um tópico é importante, gente, de dica prática para você, que é isso, né? Você vai se inspirar e algumas coisas você pode falar, opa, peraí, tô indo para esse caminho também, deixa eu ver aqui, né? Então, cuidado com esse pêndulo, né? Com esse, você sai de um tratamento que não dá certo, aí você já quer outro. Aí você sai, aí você já quer outro. Aí você... E Exatamente. seja natural, seja natural. É, gente, a gente precisa, o nosso organismo precisa de tempo, a nossa cabeça precisa de tempo para pensar nisso, para reformular tudo isso. É muito perigoso você ficar emendando um ciclo no outro, né? Emendando uma coisa na outra e viver só em função disso. Então, assim, é uma dica muito importante, gente. Então, Espere, não foi assim, espere esperando. né? Espere vivendo, tenha outros objetivos de vida, porque a vida não se resume só a isso. E se a tua vida se resumir só a isso, a infelicidade é certa. Então, assim, Exatamente. já anota aí essa dica. E, de fato, sabe, gente, nós somos seres humanos tão incríveis, né? Tão dotados de tanta coisa, gente. A gente é tão capaz de criar em tantas outras áreas e de ser fértil na vida, sabe? Então, às vezes, essa infertilidade te bloqueia em outras áreas da sua vida, né? Então, é importante você estar atento a isso. De repente, você se tornou uma pessoa completamente diferente, completamente apática, que não tem mais sonhos, que não tem mais projetos, que aí pensa numa viagem, ah, não, mas não quero, porque eu não vou ser feliz. Pense em fazer alguma outra coisa, algum curso, alguma coisa. Não pode, Gente, tenham sonhos, vivam, é, vivam, né? esse tem que usar na FIV. Ah, então vamos. Não, não posso porque eu tenho que usar na FIV. Eu faço uma comparação para quem eu converso, que eu acho que ela tem muito sentido. Eu lembro da fase que eu fiz cursinho, né? Eu não passei direto na faculdade, então fui fazer cursinho. E toda a minha vida, felicidade, tudo eu depositei quando eu fosse passar no vestibular. Ai, mas não sei o quê. Ah, não, mas quando eu passar no vestibular, eu vou fazer isso. Ah, mas vamos viajar no final de semana. Não, eu vou viajar no final de semana depois que eu passar no vestibular. E daí eu passei no vestibular. E a faculdade não é tão plena assim, né? Eu peguei DP, eu briguei com o professor, eu tive que trabalhar para pagar a faculdade. E eu acho que a maternidade é um pouco isso. Não é naquele momento que você vai ser super feliz. A felicidade vem Exato. ao longo do seu período de mãe, né? Não é um dia, não comi, e eu sinto muito isso, assim, que eu converso com muita gente no dia do positivo. E daí a pessoa fala, eu tô muito feliz, mas e agora? Eu falo, agora vá viver, Ótimo. deixou tudo para fazer Exato. a hora que Porque então aquela vai. busca, aquela meta de vida, e, gente, isso é fato. Pessoas me escrevem se culpando e precisando de ajuda psicológica, porque passaram muitos anos em busca deste objetivo, que é ter filhos, e quando conseguiram este objetivo, já não tinham mais nenhum outro. E aí a vida perde sentido. Você fala, tá, e agora? Eu tô vivendo para encontrar o quê mesmo? Porque é isso, gente. Na nossa vida, a gente tem vários objetivos e a gente alcança um, a gente quer outro. E é isso que nos motiva a viver. É por isso que a gente é racional, né? Que a gente não tá igual às abelhas construindo a casa
octágona, né, há milhares de anos, né? É por isso, é isso que nos diferencia. Então, cuidado, cuidado realmente com a expectativa que você está botando, com a energia que você está gastando, pensando apenas nisso. Óbvio que você vai pensar nisso todos os dias, gente. Óbvio, ninguém está falando isso aqui, tá? Pelo amor de Deus, não se culpe por pensar só nisso. Mas viva outros sonhos, né? Entendam que você é um ser humano complexo, você é um ser humano maravilhoso, que tem, assim, milhares de coisas a serem exploradas. Então, não perca a oportunidade de explorar isso só porque você está na jornada. E, Cacília, a jornada importa, e importa tanto quanto o resultado. Eu foco muito nisso, sabe? Tem um curso que a gente faz que se chama Fertilidade Consciente, que inclusive vai abrir a última vaga, a última turma desse ano, agora em novembro, e a gente foca muito nisso. A forma como você entra nessa jornada e encara esse processo é crucial, gente, porque senão você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa dura, uma pessoa difícil, uma pessoa que não vê graça na vida, sabe? E isso, quando esse bebê chegar, que mãe que ele vai encontrar? Que pai que ele vai encontrar? Né? Então, são coisas importantes. Desconstrói esse ideal de maternidade maravilhosa, linda, que você vê aqui, ó, no Instagram, só fotos maravilhosas. Você não sabe o bastidor, maternidade é punk, sabe? Então, assim, quando a gente começa a quebrar esses rótulos, a gente vai vivendo, entendendo que a vida é feita de desafios, né? E que tudo bem, não é só comigo, tá tudo bem, né? E eu escuto muito assim, olha, mas para você é fácil falar isso, você já está com as crianças em casa. Mas não é fácil, porque você revê uma jornada onde você errou muito, né? Então, assim, tem muitas consequências na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento com as minhas filhas, que vêm desses erros lá atrás. Então, por que eu falo para continuar vivendo? Para que você não chegue... Porque eu lembro do meu puerpério, onde eu estava com a minha filha chorando há 3 noites seguidas e eu me sentia culpada de estar mal naquele momento. Mas isso veio do que? Tudo que eu depositei nela, né? De todas as alegrias e tal, que ela ia me dar imediatamente, né? E como Exato. eu estive acima do Aí você peso... acha que você não tem direito, né? Imagina, como assim? Eu tô me sentindo mal aqui, eu quis tanto esse filho, aí você começa a se culpar também, né? Nossa, mas como que eu tô... Gente, depressão pós-parto é algo que acontece muito, né? Aquela fase difícil dos primeiros 40 dias, ela acontece muito, né? Então, assim, calma, não é por isso que você vai se culpar, é porque eu quis tanto, aí agora eu não posso reclamar. Ah, mas você não quis ter filho? Por que você está reclamando agora? Gente, pelo amor de Deus, não façam isso com vocês, não permitam que outras pessoas façam. E para mim, assim, até essa alegria, né, da gravidez, era algo que eu vivia muito, assim. As minhas gravidezes, sei lá, nunca foram tranquilas, porque em uma eu perdi, a outra eu abortei. Então, assim, havia uma tensão no meu redor enquanto eu estava grávida. Então, eu fui deixar para comemorar mesmo, eu acho que é a hora que elas estavam em casa. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, que não é o positivo que te torna mãe, não é você ter conseguido que te torna mãe. O que vai te tornar mãe é o dia a dia com seu filho na sua casa. E isso tanto faz. Se engravidou de óvulo próprio, se engravidou de embrião doado, se adotou, se está criando, está ajudando a criar alguém, porque é o dia a dia que te faz. Então, eu vejo muita gente muito presa naquilo de eu tenho que engravidar, eu tenho que engravidar, eu tenho que engravidar. Mas por quê? Por que você tem que engravidar? Perfeito. Você não quer ser mãe? Perfeito. Então vamos olhar um pouco mais de cima, né? Algumas coisas me ajudaram muito a enfrentar a jornada. Primeiro, eu estava em terapia. Então, graças a Deus, tive condições de fazer terapia enquanto eu estava fazendo. Então, também foi um pouco de um limitador que eu tive. E segundo, eu tive um médico muito parceiro, um médico que me entendia e me cutucava
Então, assim, você quer mesmo, mas você não tá emagrecendo. Cadê sua atividade física? Então, eu acho que você precisa ter uma equipe junto com você, né? Então, o meu Pessoas que posto. joguem no seu time, né? E jogar no seu time não é só concordar com você, né? Jogar no seu time é puxar a sua orelha, te trazer para a realidade. E o meu time fazia muito Uhum. disso. Assim, chega, Cacilhar, esse mês ninguém vai tentar. Como ninguém vai tentar? Eu tô pronta. Ou aquele pior, para mim a pior sensação, né? No terceiro ultrassom, não, a gente vai abortar o ciclo porque os folículos não estavam bons. Daí você já gastou metade do ciclo, né? É. Não, então a minha equipe de apoio me trouxe olhares que eu não teria sobre o processo. Ah, Uhum. Muito importante. fácil. Não é, gente. Veja se seu médico está só concordando com você, ele não é um bom parceiro para você. Ele tem que trazer coisas que você não esteja olhando. É, perfeito. Muito importante esse ponto. Eu vou dividir aqui, Tassila, alguns comentários que estão chegando, tá? Que eu estou aqui só lendo, mas ainda não dividi. Então, a Michele Montanho, embriologista, que é parceira aqui, está falando que realmente por trás de um positivo podem ter muitos negativos, né? Que isso ninguém conta. O perfil aqui, ó, além da infertilidade, está falando que realmente muitas coisas voltam dessa fase de tentante, né, no puerpério, ó. Então, muita coisa Uhum, desse período volta com força e volta uhum, mesmo. Por isso que é importante você cuidar de você nessa fase e entender que ótimo, a gravidez um dia vai chegar, o positivo vai chegar, o bebê nos braços vai chegar, mas e enquanto ele não chega? O que é que uhum, eu estou fazendo por mim e comigo, tá? uhum, Porque às vezes você está se auto-sabotando, você está se martirizando e você está deixando de ser feliz e de viver, né? uhum, Então, é muito importante colocar a mão na consciência. Não é todo mundo que vai ter um terapeuta te orientando com isso. Não é todo uhum, mundo que vai ter um parceiro atento a isso, né? uhum, Então, cabe a você que está assistindo essa live se fazer essa pergunta, né? Por que uhum. que eu quero ser mãe? Tá, mas e se isso não acontecer, né? Eu fiz essa pergunta nos stories e ninguém lida bem com isso. Tinha acho que uma pessoa só que falou que não, se isso não acontecer, tudo bem, eu sou feliz do jeito que eu vivo, né? Uhum. O restante falou que não conseguia se ver feliz sem ter um filho. Então, Eu também, esse mas condicionamento da felicidade também é perigoso, porque essa é, criança já nasce com uma carga de responsabilidade altíssima de satisfazer a tua expectativa de felicidade. E né? filho não está aqui para satisfazer a nossa expectativa de felicidade, né? Então, assim, Eu me fiz cuidado. muito forte depois dos abortos, assim. Porque é a hora que a vida te dá um tapa na cara, assim, ó, você vai ter que ser feliz. Olha só. E eu falo que eu precisei de um extremo oposto, né? O antagonismo da vida, né? Para entender que eu tinha que ser feliz. Então, espero que ninguém precise passar por isso, para descobrir que sim, há caminhos da gente conseguir ser feliz, independente da maternidade. Uhum. Perfeito, perfeito, gente. A vida tá aí, a vida tá acontecendo, né? E todo dia, gente, é uma dádiva, todo dia é um presente, né? O que que a gente tá fazendo com a nossa vida, sabe? Uhum, Então, se alimente de coisas boas. Você começou a live falando, né, da rede de apoio e faça um detox digital, sabe? Talvez você está em um monte de grupo de tentante e nesses grupos, em muitos eu acompanho por conta do trabalho, eu vejo que existe quase que uma competição da mais desgraçada, sabe? Então você vai lá, chega e fala: gente, estou com 39 anos, baixa reserva, meu marido está com o espermograma alterado, a gente está tentando há 5 anos, né? Aí vem outro e fala assim: nossa, mas você tá ótima, porque eu tô com 40 e é, eu tô tentando há 10 anos e não sei o quê. Cara, pra que você vai se alimentar disso? Pelo amor de Deus, sai desse grupo, pelo amor de Deus, deixa de seguir essa pessoa que te faz sentir mal, uhum, sabe? Gente, para, isso aqui é um recorte editado da nossa vida. Rede social, não acreditem em tudo que uhum, vocês veem, sabe? Essa pessoa linda, com essa família feliz, maravilhosa que você tá vendo aí,
você nem sabe como que é na casa dela, entende? Então, assim, tira a comparação. O maior inimigo da felicidade que eu vejo na nossa vida é a comparação. E isso fica muito fácil, porque a gente já acorda com o celular na mão. Hoje mesmo, eu estava tomando café da manhã, eu peguei o celular, abri e eu vi lá uma pessoa que eu sigo num lugar maravilhoso, um café da manhã incrível. E eu olhei e falei, caraca, só tem esse pãozinho aqui e tal. Eu comecei a me sentir mal. De ontem, o ovo que fez Peraí, tá tudo errado. Que isso? Fechei o celular, deixei do lado. Deixa que eu tem tomar um café da manhã em paz. uma prospecção muito distante, né? Porque a gente também tem tendências a seguir pessoas que nada tem a ver com a sua vida. Então, são artistas, são... Assim, tenta seguir gente que pode postar que está feliz, mas que tenha algo parecido com você, né? Então, no meu caso, É, estou seguindo várias obesas que estão dando dicas de dieta. Então, assim, é muito mais fácil para mim do que eu seguir uma musa fitness, entendeu? Porque da realidade claro. dela, nada a ver com a minha. Claro, é isso, gente. É entender que existem realidades e realidades, né? Então, assim, acho que ficaram muitos ensinamentos. Você então engravidou, perdeu, depois você conseguiu, né? Conta pra gente como que foi então a história das meninas, né? Das suas duas filhas. E aí a gente fecha aqui com chave de ouro, porque, gente, muitos ensinamentos nessa live. Assim, se você pegou agora, volta depois o que vai ficar salvo e assiste, que eu tô aqui, ó. Já tô até anotando, ó, porque tudo isso tá me rendendo ideias do que Aí falar. a vida, né? Aí eu não vou nem dormir por mais 2 semanas, assim. Não, depois que eu perdi Imagina. os bebês, daí a gente recomeçou algumas FIVs, daí veio a Mariana, minha primeira filha. Daí a Mari tinha quase 1 ano. A gente decidiu que queria. A gente, assim, um pouco mais eu do que meu marido. A gente quis tentar o segundo, porque daí eu já estava. A Mariana nasceu, eu tinha 38. Então a gente já estava próximo. Eu tinha 37, já estava quase nos 38. Então vamos fazer. Eu tinha embrião congelado e eu achei que seria super simples. E a hora que eu voltei Uhum. para o consultório do meu médico, eu estava grávida. Naturalmente, em casa. Nossa, e daí foi Uau! muito legal, porque eu vivi um pouco desse sonho, né, de descobrir em casa, mas com 20 semanas eu abortei. Eu tive um sangramento muito grande e, e aí meu Ah, médico, que já estava um pouco mais experiente, né, porque eu comecei com ele aqui em Rio Claro quando ele estava começando. Ele levantou a hipótese de estudo embrionário, estudo genético. A gente tinha embrião congelado, por conta do histórico mesmo, né? De muitos abortamentos. E aí, sei lá, eu tinha 3, 4 embriões. Estudamos todos e todos tinham algum problema. Então, imagina, a gente gastou nossa, tinha mais um pouco e descartamos todos os embriões. E daí, a cada novo não. ciclo, ele pedia o estudo genético. E daí, para mim, dificultou muito, porque eu não tinha mais esse dinheiro, né? Porque um ciclo com Uhum. estudo genético é. E daí a gente começou a espaçar um pouco os tratamentos, porque a gente ia conseguir grana. Então, a gente trabalhava, Uhum. dinheiro ia. E daí, num determinado ciclo, deu certo. Tinha embrião, deu certo, estudamos, e aí veio a Marília, minha segunda filha. Então, eu falo Olha só, e quanto tempo tem de diferença? 3 anos. 3 anos. Olha só, vocês verem, né, gente? É um longo caminho também, né? Porque quando ela tinha um aninho, você já começou, mas só quando, né, tem essa diferença ainda de 3 anos. Então, Eu falo assim, que é acho que. a minha ideia de maternidade, né? De quando eu comecei o tratamento, que eu imaginei que eu ia fazer uma inseminação. E a Marília é resultado de FIV com estudo de endométrio, com estudo embrionário. Então, assim, se eu soubesse lá atrás de tudo que eu teria passado, eu certamente não teria feito.
É, E é por isso que eu falo que assim, todo mundo fala, ai, mas você foi muito forte, você foi muito forte. E eu falo, ninguém é forte o tempo todo. Ninguém. Na jornada você vai passar por pontos bem pontuais, onde você vai ter que ser forte e decidir o que você quer. Mas a maioria do tempo você só vai remar, 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 remar. Então, desconstrua exato. essa imagem, desconstrua, tire isso da sua cabeça de que você vai ter que ser forte para enfrentar. Você não vai ter que ser forte. Você vai ter que só saber o que você quer, né? E às vezes você vai ter que É, trabalhar, às vezes você vai ter que parar para respirar. E em alguns momentos, realmente, você vai ter que ter, né, um pouco mais. atitude de seguir. É, É isso, gente, pensa, eu sempre gosto de comparar, né, que essa jornada, ela é como se você tivesse, assim, fazendo uma viagem que você tem no mapa, né, você pesquisou e tal. Só que você só sabe o caminho quando você chega no lugar, né? Quantas vezes a gente não vai viajar, você tá com o roteiro tudo prontinho, você chega lá e fala, o quê? Era é, isso? Tinha essa coisa aqui? Imagina, meu carro não passa nessa estrada, né? Ou, então, é isso, esses obstáculos eles vão se mostrando ao longo do caminho. E quem é que chega lá no topo, no lugar que é o destino? Quem está quem tá decidido, quem quer chegar, quem, independentemente do que encontrar, resolve calçar lá o sapato, deixar o carro de lado e seguir a pé e continuar para ter a vista maravilhosa lá do pico quando chegar, sabe? Então, é muito disso, gente. E assim, tirem rótulos, tirem capas, sabe? Ninguém tem que ser guerreiro o tempo todo, ninguém tem que ser forte o tempo todo. Vai ter dia que você não vai querer sair da cama e tá tudo bem, muito. É sabe? que O objetivo não é o tratamento, o objetivo é a maternidade, né? Porque quando o teu objetivo se torna um tratamento, se você fizer uma e dar errado, acabou o teu objetivo. Você não tem mais o que fazer. Estou muito grata por ter te recebido aqui hoje. Espero que um dia a gente se encontre pessoalmente, que vai nossa, ser maravilhoso. E, né, parabéns pela tua história. eu só quero agradecer, sou muito sua fã, porque para alguém que não viveu a infertilidade, eu acho que é muito difícil falar com maestria, assim, como você fala. Você traz assuntos muito pertinentes para quem está. Quero dizer que eu não sou da área, a minha página é muito mais de construção do que de infertilidade, mas eu estou super aberta para quem quiser conversar, pode me mandar um direct, que eu amo o assunto e só te agradecer pelo espaço, porque a gente precisa mostrar que não é só com aquela pessoa. Então é isso, ó. Beijo no coração de todos vocês, gente. Boa semana. Obrigada, Obrigada, Cacília. Tchau, tchau. tchau.